As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Bem, gente, pessoal,
o seguinte, quinta-feira nós estamos fazendo os estudos, né, a Roda dos Esclarecedores, na sequência do livro de Atos, tá? Porém, nós vamos fazer da seguinte maneira. A partir de hoje, nesse mês, tá? Durante esse mês de julho, a nossa igreja está em campanha de jejum e oração em favor pelas famílias, tá? Geralmente, nós fazemos em junho, um mês inteiro, porque aí começa o aniversário da igreja, em julho. Mas esse ano fizemos diferente, vai ser em julho. Então começamos ontem a campanha, tá? E foi passado para os irmãos da nossa igreja e para outras pessoas que quiseram participar também. Eu mandei em PDF pelo WhatsApp o devocional. Se você quiser participar também, entre em contato comigo, tá? Manda, por favor, tenta mandar no Messenger do meu Facebook, que se mandar de repente aqui, a Mari tá assistindo agora, ela marca, mas depois a gente acaba não vendo. Se quiser, manda no meu Messenger ou manda no meu WhatsApp, código 013 996828418, tá? Aí eu mando para você em PDF o devocional. O devocional que estamos usando é o da Convenção Batista Brasileira, que foi do ano passado. Eu sempre uso de um ano anterior, tá? E tá muito legal, tá? São 30 dias junto da família. Qual que é a ideia, irmãos? É que nesse mês as famílias se juntem, orem juntos, aproveitem e façam esse devocional junto em família. Já tá mastigadinho, tá? Então é o tempo em que Deus falará conosco através de família. E hoje nós vamos fazer o devocional junto. Então durante o mês de julho, os estudos das quintas-feiras serão baseados no devocional do dia, tá bom? Então você é convidado a participar com a gente. E se quiser um material, entre em contato que eu te envio, tá? É de graça. E é o seguinte, também estamos tendo durante a semana os nossos encontros virtuais, nossas células virtuais. É o momento em que oramos, conversamos, damos muita risada, choramos, tá? É um momento de comunhão, cada um dá uma palavra, a gente conversa e é muito bom, muito bom. Se quiser participar, me avise. E aí eu já te adianto, se você puder já adiantar e baixar o aplicativo Zoom, me facilita, tá? Nos facilita bastante. Então, se quiser participar também, entre em contato comigo, tá bom, pessoal? Hoje, nós vamos para o segundo dia da nossa campanha em prol da família, tá? E é importantíssimo, eu gostaria que você ficasse com a gente, acompanhando, porque vai falar o teu coração, tá, pessoal? A família é algo importante. O que eu tenho falado com a nossa igreja? O lema da nossa igreja é: a mudança começa em mim, certo? Agora estamos usando não tenha medo, tenha esperança, por causa do período que estamos vivendo. Mas o lema da nossa igreja é: a mudança começa em mim. Aí, branco, dá para usar aí já no logo da sua transportadora. Por quê? Porque é muito fácil nós querermos que o Brasil mude. É muito fácil a gente querer que o vizinho mude. Mas a mudança começa em nós, certo? É muito fácil querer que a família do outro melhore, mas e a nossa família? E o cristianismo, gente, é justamente um chamado para dentro, para a gente se olhar quem somos, mudarmos. E através da mudança da nossa vida, serve como testemunho para que outros vejam. E vamos estar falando sobre família, tá? E hoje, no dia 2 do nosso devocional, se você é da IBVM ou se você já tem um devocional, não sei se você já leu, mas vamos estar fazendo juntos aqui. Deixa eu pegar que já saiu da minha tela. O tema é: eu e minha casa serviremos a quem? É uma pergunta. Eu e minha casa serviremos a quem? E eu vou fazer essa pergunta para você. Você e tua casa, vocês servem a quem? E o texto talvez muitos já tenham matado, né? Está lá em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículos 14 e 15. Josué capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele diz assim, olha só. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito legal, é muito forte esse posicionamento de Josué. E agora, gente, deixa eu só colocar um pano de fundo que fica, aí você vai entender o porquê que Josué é muito intenso isso. Talvez você saiba, mas Josué ficou no lugar de Moisés. Olha só o quão difícil foi para Josué. Moisés foi um homem que a Bíblia diz que falava com Deus face a face, abriu o mar vermelho, através de Moisés caiu o maná do céu, a nuvem protegeu o povo, vinha o fogo para proteger a noite, saiu água da rocha, vinha codorna. Moisés era o homem admirado, um dos maiores homens que pisaram nessa terra. Agora imagina Moisés, Deus levou Moisés, e quem fica no lugar dele? Josué. E só de ficar no lugar de Moisés, as pernas de Josué tremeram, tanto que em Josué capítulo 1, 9 diz, Deus falou, não temas porque eu estou com você. Deus fala 3 vezes no capítulo 1, porque Josué estava com medo. Ficar no lugar de Moisés não era fácil, era tarefa difícil. Pois bem, Josué se transforma num grande líder do povo. Mas sabe que interessante? O povo havia saído do Egito. O povo ficou 400 e poucos anos no Egito. Gente, eles saíram do Egito com muitos costumes, com muitos vícios. Eles adoravam os deuses egípcios, eles tinham costumes egípcios, mas para ir para a terra prometida, Deus tinha que libertar, Deus queria livrar eles. Quando eles entraram na terra prometida, ao invés deles abrirem mão de todos esses ídolos, eles continuaram adorando ídolos diferentes que o povo daquele local já adorava. Capítulo 24, Josué já está há um tempo já com eles. E aí chegou uma hora, gente, que o povo... já ouviu aquela história lá? Na dúvida, eu vou acender vela para todos os santos. Já viu essa? Na dúvida, cara, eu vou acender vela para todos os santos. É isso que o povo de Israel fazia. Eles, quando convinha, eles adoravam a Deus. Quando convinha, eles adoravam a Moloque, sacrificavam crianças. Quando convinha, eles adoravam a Baal, o deus da fertilidade. Quando convinha, eles adoravam a todo mundo, todos os deuses. E aí Deus falou, pera um pouquinho só. Eu tiro vocês do Egito, eu abro o mar vermelho, eu alimento vocês, eu faço tudo isso, e vocês dividem a adoração que tem comigo com os outros deuses? Não, está errado. E olha, quando Josué, meus irmãos, o líder do povo, toma essa atitude, por que eu fiz esse pano de fundo? Para vocês entenderem o quanto que Josué foi um homem de coragem. Porque qual que é o maior desejo de todo líder? O maior desejo de todo líder é que o povo o ame. Certo? Eu sou pastor, é óbvio que para mim, se eu souber que o pessoal da minha igreja me ama, está comigo, é legal, ótimo, bênção. Mas Josué era um líder que foi colocado por Deus, já no lugar de Moisés. O povo amava Moisés e Josué tinha que conquistar esse amor. E chega uma hora que Josué fala, é o seguinte, ou vocês ficam com os deuses de vocês, ou vocês ficam com o nosso Deus. Não dá. Toma uma decisão, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Josué tomou uma postura que poderia ter causado a ele a perca da liderança do povo. Vocês entendem? O povo poderia falar assim, Josué, você está louco, rapaz? Você não está com essa bola toda, não? E poderiam largar Josué. Mas Josué não se importou com isso. Josué estava preocupado em agradar a Deus. E quando Josué toma essa postura e fala, minha casa e eu serviremos a Deus, ele demonstra o papel de um líder.
E sabe que interessante, meus irmãos? O povo de Israel era um povo que estava em processo de cura. O povo de Israel era um povo que estava passando por alguns problemas. Mas, preste atenção, para que a nação de Israel fosse curada, aonde precisaria começar a cura? Uma nação é constituída por quê? Por família. Então, antes de Deus não ia tratar a nação de Israel sem tratar as famílias de Israel. E aí Josué pega e fala, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. E a primeira pergunta que eu faço para vocês de maneira retórica é o seguinte, você quer que o Brasil melhore? Você quer que o nosso país seja curado dessa corrupção, de tanta coisa que tem acontecido? Você quer? Tá, e o que você tem feito? A quem você e sua família servem? E agora? Lembra, a mudança começa em mim? Como é que eu posso querer que o Brasil mude, mas eu não mudo a minha família? O processo começa na família, gente. O processo de cura de uma nação começa em família. Não começa de cima para baixo. Sabe por quê? Todo esse pessoal que está roubando no nosso país, todos esses políticos ladrão, cresceram em famílias. E talvez algum deles tiveram uma boa educação, mas alguns deles não tiveram. Boa parte desses políticos aprenderam a roubar com os pais que eram políticos também, já tem político de carreira ali. Então, se os pais roubam, fizeram coisa errada, por que eles não podem também? Agora, quando uma casa, o seio nuclear de uma sociedade, que é a família, é curada, a sociedade se torna curada. Quando eu falo, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, vamos trazer para mais praticidade ainda. Se você com a tua família, você, tua esposa, teus filhos, eu, Mário e nossos filhos, vamos dizer que a gente tem 3, 4, 5 filhos aqui, tá? E a gente fala, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Pastor, mas o que significa? Significa o seguinte, significa que vamos viver uma família de acordo com a vontade de Deus. E os princípios de Deus para uma família está lá em Efésios. O homem tem que estar disposto, tem que amar a tua esposa ao ponto de morrer por ela. Então eu tenho que amar a minha esposa ao ponto de morrer por ela, se necessário for. Mas qual a diferença? A diferença é que se eu estou numa casa onde eu traio minha esposa, onde eu bato na minha esposa, onde eu xingo a minha esposa, onde eu levanto a voz com a minha esposa, eu estou quebrando o princípio bíblico. E meus filhos estão vendo isso. Então possivelmente o meu filho vai ser alguém que vai replicar isso no casamento seguinte. Qual que é o princípio bíblico da mulher? Sede submissa ao vosso marido. Pastor, mas aí eu não estou aqui para lavar louça para homem, para fazer, não estou falando disso, estou falando de submissão. Está abaixo da missão do marido, o cabeça é o homem. A mulher é aquela que dá apoio, a mulher é aquela que segura a onda emocionalmente, a mulher sábia edifica o teu lar. Vocês entendem que não é o homem sábio que edifica o teu lar? É a mulher sábia, porque irmãs, se vocês souberem o poder que vocês têm, vocês entenderiam o potencial que vocês carregam dentro de vocês. Então, num lar onde a mulher não é submissa ao marido, a mulher não entende o papel dela como mãe, como esposa, a filha e o filho vai crescer num lar desestruturado. E essa menina, quando ela casar, ela vai replicar o mesmo tipo de situação que a mãe no outro casamento. O filho é a mesma coisa. Mas e se o pai é um pai irresponsável? É um pai que não gosta muito de trabalhar, que não faz tanta coisa? Esse filho possivelmente vai replicar isso no seu futuro. Não vai ser um bom funcionário, não será um bom pai. Se esse filho é um filho obediente ao pai, que é um princípio bíblico, filhos, honrem teus pais, para que te prolongues a vida aqui na terra.
Sabe por que é interessante essa ideia desse mandamento, irmãos? Por que fala que o filho honre o teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias aqui na terra? Porque pense o seguinte, quando foi dado esse mandamento, lá em Números, muito tempo atrás, não existia polícia, não existia nada, gente. Um filho que desobedecesse o seu pai, tá. Agora pensa o seguinte, vamos pensar no seguinte caso. Imagina hoje uma criança de 12 anos como tem nas escolas aí. 12, 13 anos que não respeita professor, não respeita ninguém e xinga, sabe? Aquela criança xinga todo mundo, joga pedra em um, joga pedra no vizinho. O que acontece hoje como sociedade? Uma criança desse jeito. Reclama com o pai, conselho tutelar, sei lá. Vamos colocar para 2.000 anos, 4.000 anos atrás? 4.000 anos atrás? Imagina se um menino de 11, 12 anos chegasse... 4.000 anos, tá? 4.000 anos atrás. Esquece essa sociedade que nós vivemos aqui. Há 4.000 anos atrás, não tem cidade, não tem luz elétrica, não tem nada. Um menino de 12, 13 anos está lá no meio perto do rio e xinga um adulto. O que você acha que ia acontecer com esse menino? Morria, meu irmão. Morria. Era inadmissível que uma criança faltasse com respeito com um adulto. Era inadmissível, a sociedade não aceitava isso. Por isso que quando diz, jovem, filho, obedeça a teu pai e tua mãe para que te prolongues a vida aqui na terra, ao que parece é o seguinte, o jovem que respeita pai e mãe vai saber respeitar os outros lá fora e terá uma vida longa. Porque antes não tinha polícia, não tinha nada, cada um por si, lembra? Então por isso que hoje um princípio bíblico é esse. Se o filho não obedece pai e mãe, não vai obedecer o patrão, não vai obedecer o professor, não vai obedecer ninguém. Irmãos, quando nós falamos minha casa e eu serviremos a Deus, é trazer para dentro do lar todos os princípios de Deus. De um respeitar o outro, de um amar o outro. A gente fala assim, qual o maior mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Que lindo! Mas nossos primeiros próximos é os de casa. E a pergunta que fica é, vocês se amam? Nós nos amamos? Será que eu amo a Mari assim como eu me amo? Será que a Mari me ama assim como ela se ama? É este a questão, é este o padrão bíblico. Por isso que quando no nosso lar nós conseguimos trazer Deus para dentro de casa e dizer eu e minha casa servimos a Deus, formamos famílias saudáveis. Não são famílias perfeitas, entendam, por favor. Não são famílias perfeitas, mas são famílias saudáveis. São famílias que, por mais dificuldades ou problemas que tenham, tornam-se problemas solucionáveis. O problema é quando vai se passando o tempo e as coisas não são resolvidas. Aqui em Josué, o texto, a lição para nós, ele vai dar 4 pontos. Primeiro, temor. Temor. Há de ter temor. Temor a Deus. E sabe o que é temor a Deus, gente? É ter medo de Deus. É ter medo de Deus. Mas pastor, Deus é amor. Deus é amor. É um versículo bíblico que parece que uma quest de cor salteado. Mas a Bíblia também diz que Deus é um fogo consumidor. A palavra de Deus diz que minha é a vingança, diz o Senhor. São tantos textos que quando a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, dá medo de Deus. Este é o primeiro princípio. É o primeiro princípio. Entende? De entendermos quem é Deus. E quando nós entendemos quem é Deus, eu vou falar assim, eu vou servir esse Deus. Mas por medo, pastor, o primeiro princípio é entender quem Deus é. Deus é todo poderoso. Nossa! Eu vou ter cuidado com esse Deus. O segundo ponto é integridade no servir a Deus. Integridade é inteireza. Servir a Deus de maneira plena, de maneira total.
E aqui, irmãos, eu não quero colocar a questão de servir a Deus apenas para a questão de igreja, tá bom? Para a ideia de templo. Não. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento hoje que se você falar que servir a Deus é ir para a igreja, então ninguém está servindo a Deus. Entende? Não, integridade no servir a Deus é em todo momento, em todo lugar. E é nas nossas casas. É no nosso lar agora que temos a oportunidade de servir a Deus em integridade. É o esposo servindo a esposa servindo o esposo, os filhos servindo os pais servindo os filhos, todos sentando, aprendendo de Deus. Fidelidade, terceiro ponto. Irmãos, fidelidade em servir a Deus. Devemos ser fiéis a Deus. Esse mês o assunto é família, gente, tá? O assunto é família. Essa integridade em servir a Deus, ela vai, a fidelidade no servir a Deus, servir a Deus a todo momento. Entende? A todo momento. Não é nos momentos bons apenas. Quando Josué falou, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, não foi no momento fácil. Se vocês lerem o contexto, gente, estava difícil o negócio. Josué corria o risco de ser expulso ou ser morto, sei lá. Mas ele falou, eu vou servir a Senhor. Fidelidade. Quantos de nós falta com a fidelidade a Deus? E eu vou te falar, quando se fala assim, pastor, mas é que eu não perco um culto, ou melhor, puxa pastor, eu tenho que ir mais no culto, tudo bem, mas não é só isso. Fidelidade nos dízimos e na oferta. Pastor, eu estou devendo dízimo, pastor. Ninguém deve dízimo. Pastor, eu não estou sendo fiel. Não, é além disso. É além disso, gente. Fidelidade a Deus é amar a Deus. Começa pelo temor, depois passa pelo amor. E quando nós somos fiéis a Deus, as práticas que temos por Ele e para Ele deixam de ser obrigações. Entende? Deixam de ser obrigações. Passa a ser prazeroso. E mesmo que não se torne prazeroso, nós faremos isso, porque nós o amamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é casado. Todo dia você ama a tua esposa e ama teu esposo. Você acorda todo dia, comercial de margarina, cantando, a família feliz, aquele café da manhã com suco de laranja, todo mundo cantando. Amor, me passa a margarina, ela passa a margarina. Amor, me passa o açúcar, ela dá o açúcar na sua mão. É assim todo dia? Não tem dia que você fala, amor, me dá a margarina, ela joga a margarina na tua cabeça. Irmão, somos humanos. Mas, mesmo que às vezes as coisas não estão bem entre nós, a fidelidade significa isso. Eu vou respeitar minha esposa, ela vai me respeitar. O amor pode não estar hoje tão forte, mas por decisão de fidelidade, continuaremos juntos. E aí daqui a 2, 3 dias, ou até no mesmo dia já se acerta, tá tudo bom. Assim somos nós com Deus, irmãos. Há momentos no nosso relacionamento com Deus que entramos em crise. Há momentos no nosso relacionamento com Deus que você fala assim, Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. A Bíblia é cheia de histórias assim. Mas por fidelidade a Deus, mesmo que pareça que Ele nos esqueceu, mesmo que pareça que Ele não está ouvindo, nós somos persistentes. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus nos diz, Ele nos amou primeiro, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entende? Deus não tem que provar nada, Ele já foi fiel com a gente. Então eu não posso chegar para Deus e falar, Senhor, o Senhor não tem sido fiel comigo, está me faltando. Mas como? Ele já foi fiel conosco antes da gente nascer, Ele já morreu por nós, quando a gente ainda era pecador. E agora, em contrapartida, devemos nós morrer por Ele, estarmos dispostos a morrer por Ele. E isso, gente, quando nós falamos minha casa e eu serviremos a Deus, temos que passar para os nossos filhos a ideia de fidelidade a Deus.
fidelidade a Deus, mesmo que essa fidelidade signifique perder o emprego. Ô pastor, que é isso? Se a tua fidelidade significar perder o emprego, teu filho olhar e falar, nossa, meu pai perdeu o emprego, preferiu perder o emprego do que abrir mão dos princípios de Deus, que homem de Deus. Agora, se quando aperta o calo a gente relaxa, o que a gente está passando a ideia para os nossos filhos? Não, você é fiel a Deus até o momento, tá bom? Até se apertar aqui um pouquinho, pode negociar, que Deus vai entender. Deus não entende. Tanto não entende que aqui Josué faz a seguinte conversa com o povo. Ou vocês servem aos outros deuses, ou vocês servem a Deus. Mas Josué, os outros deuses também, ou é um Deus, ou é o outro, ou é o nosso Deus, não dá para servir. Deus não divide adoração, gente. Jesus falou, não dá para servir a dois senhores, ou há de entristecer um e entristecer o outro, vai entristecer os dois. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para você dizer que Deus é o Senhor da sua casa, se toda hora que aperta alguma coisa, você vai abrir mão do seu princípio e vai deixar Deus de lado para fazer a coisa do seu jeito. Você entende como que é profundo isso? Eu e minha casa serviremos a Deus? Tenho por costume dizer o seguinte, a turma fala muito aqui no Brasil, né, que Deus é Deus, o Senhor é o Deus do Brasil. Não é, gente. Eu sinto muito, não é. Não é. Porque você consegue imaginar Deus sendo Deus do Brasil? Hein? Mas, pastor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o Senhor é Deus do Brasil? Não é. Você acha que se Deus fosse o Deus do Brasil, o Brasil estaria do jeito que está? Não, não estaria. Deus não é o Deus do Brasil. Mas vamos esquecer que Ele é Deus do Brasil? Esquece. A primeira pergunta é, Ele é seu Deus primeiro? Ele é o teu Deus? Esquece Brasil. Esquece Brasil. Esquece o Estado. Deus é o Senhor do Estado de São Paulo. Não. Esquece o Estado de São Paulo. Vamos para a nossa cidade. Eu estou em Cajati. Deus é o Deus de Cajati. Não, também esquece Cajati. Não interessa. Sabe por quê? Não adianta nada falar que Deus é o Senhor do Brasil se Ele não é o meu Deus. Mas, olha que interessante. Se Ele for o meu Deus, se Ele for o Deus da minha esposa, se Ele for o Deus dos meus filhos, Ele é o Senhor do nosso lar. Olha só que legal. Eu posso dizer, o meu lar é do Senhor. Eu não posso dizer pelo lar do vizinho. Eu não posso dizer pelo lar do pessoal dessa cidade. Eu posso dizer do meu lar. Do meu lar, sim. Lembra? A mudança começa em mim. E se eu disser que Deus é o Senhor do meu lar, você disser que Deus é o Senhor do seu lar, e cada um disser que Deus é o Senhor do seu lar, aí talvez Cajati pode ser do Senhor Jesus. Se todas as cidades que são constituídas por família falarem que é e realmente for, talvez o estado de São Paulo vai ser. E assim o Brasil começa de baixo para cima, não de cima para baixo. Não adianta declarar, não adianta fazer jejum, fazer marcha para Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Não é, meu irmão. Porque ele é Deus de pessoas individuais. Depois ele se torna Deus da família. E assim para cima. Entende? Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a condição das nossas famílias. Então, primeiro, temor. Segundo, integridade no servir. Terceiro, fidelidade a Deus. E quarto, o abandono total dos falsos deuses. São os 4 pontos. Qual que era o problema, gente? O que acontecia naquela época de Josué? Quando o povo ia para a guerra, tinha os deuses da guerra. E aí é o seguinte, toda sorte ajuda. Aí o cara pega um pé de coelho, pega uma pulseira, pega uma correntinha, ora a Deus, ora um, ora outro, se junta e fala, agora estou guardado por todos os santos.
Quem está guardado por todos os santos não está guardado por ninguém, meu irmão. Se você, presta atenção, se você tem a Bíblia como o seu livro sagrado de prática e fé, a verdade é essa. Quem está protegido por todos os santos não está protegido por ninguém. Agora, se você não crê na Bíblia, tranquilo, aí beleza. Tá? Cada um, a palavra de Deus nos diz só um só Deus, um só Senhor. Então não adianta eu ser devoto de um outro Deus, de um santo, mas não ser servo de Deus, gente. Abrir mão dos falsos deuses, abandono dos falsos deuses, sabe por quê? Sabe por que o povo gostava de adorar os outros deuses? Eu vou explicar para vocês, gente. O ser humano tem duas necessidades. Primeiro, terceirizar a responsabilidade. Nós temos uma dificuldade de assumir os nossos erros, como temos. Demais. Por exemplo, o que é mais fácil? Eu, Márcio, falar assim, olha, quem errou fui eu, que eu tomei essa decisão. Ou, presta atenção, eu tenho aqui um santo, um ídolo, alguma coisa, eu sou devoto, faço alguma coisa, deu errado, eu jogo a culpa para quem? O santo da caneca não me respondeu. Pronto, terceirizei minha culpa. E outra coisa que o ser humano gosta de fazer, primeiro, é terceirizar as responsabilidades. O segundo é ter o controle daquilo que ele manipula. É estranho, né? É. Mas a gente gosta de achar que controla, inclusive que controlamos Deus. Não, Deus não controlamos. E por que o povo gostava de adorar os outros deuses? Olha como é que funcionava. Tinha o deus Baal, por exemplo. Eu vou lá, faço uma imagem de Baal, carrego o Baal para cima e para baixo, como no Antigo Testamento, como o deus dos filisteus. E aí eu estou carregando esse Deus, eu estou controlando ele, eu protejo a ele. Agora vocês observaram que Deus, ele nunca se permitiu que fizesse uma estátua dele? Deus nunca permitiu que alguém fizesse, não existe uma imagem de Deus. O povo de Israel não adorava uma imagem de Deus, não existia, Deus nunca permitiu. Por quê? Porque o povo queria controlar Deus, Deus nunca permitiu ser controlado. Porque quando eu falo, esse é o meu Deus, eu deixo ele aqui em cima da minha Bíblia. Onde está aqui, ó, em cima da minha Bíblia, meu Deus. Agora eu vou trocar ele de lugar. Pá, tá ali. Eu controlo. Eu levo uma oferenda para ele, eu faço alguma coisa. Isso me dá a sensação de que eu controlo o meu Deus. É louco, mas é humano. Mas como Deus nunca permitiu que fizesse uma imagem dele, alguma coisa, o povo falou, mas senhor, cadê o senhor? Ele falou assim, eu estou em todo lugar. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. E eu não faço nada. Ou seja, não há como controlar Deus. Deus está fora do nosso controle. E aí, meu irmão, abrir mão de outros deuses, daquilo que nos prende, que nos aprisiona e daquilo que nós podemos manipular é muito difícil. Qual que é o teu Deus? Ah, pastor, mas eu não sou idólatra. Idolatria é algo que a Bíblia sempre condenou de Gênesis a Apocalipse. Pode falar o que quiser. Idolatria é o tópico, é o top team da Bíblia. Mas aí você fala, não pastor, eu não adoro ídolo algum. Mas talvez você adora o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é verdade? Hoje no Brasil estamos vivenciando isso. As pessoas estão morrendo, o pessoal está roubando, preferindo ver pessoas morrendo, mas tendo dinheiro no bolso. Eles têm o dinheiro como um Deus. Ou talvez o seu Deus seja o teu corpo, a vaidade do corpo, sabe? Tudo envolto, é um narcisismo extremo, isso é ser idólatra. Ou talvez você idolatre a tua intelectualidade. Eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente. Bíblia é coisa para idiotas. Deus não existe porque você idolatra a sua sabedoria. Você se acha muito sábio. Isso é idolatria.
Talvez você idolatre o teu filho. Talvez você coloque teu filho no lugar de Deus. O teu filho manipula a tua vida. O teu filho dita as regras na tua casa, ao invés de ser o contrário. Talvez você idolatre a tua esposa. Talvez você idolatre o teu esposo. Talvez você idolatre o teu emprego, a empresa que você trabalha, o partido que você gosta, o político que você ama, a igreja que você frequenta, a denominação que você frequenta, o pastor da igreja que você vai. Talvez você idolatre o padre da igreja que você vai. Gente, a idolatria é algo que a gente, se não tomar cuidado, estamos sendo idólatras. E para que uma família seja plenamente saudável, ela tem que abrir mão de toda a idolatria, de tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Interessante aqui que ele colocou algo bem interessante aqui. Olha só. Creio que podemos aquecer nossos lares espiritualmente ao eliminarmos os deusinhos do século XXI. Olha, os deusinhos do século XXI, como o trabalho, a televisão, a internet, o lazer, vaidades, vícios, compromissos sociais, que tanto tomam lugar do tempo de devoção ao Deus vivo. Olha que interessante. Quantos tipos de deuses existem? O trabalho pode tomar o lugar de Deus, sim. Pastor, é o seguinte, eu não consigo ir para a igreja por causa do meu trabalho. Cara, eu não vejo problema algum. Eu não vejo problema algum, tá bom. Desde que você chegar e falar assim, pastor, é o seguinte, eu não consigo ir na igreja porque os cultos é domingo, quinta, e esses horários eu estou trabalhando, pastor. Sem problema, meu irmão. Pastor, mas eu vou para o inferno por causa disso? É óbvio que não. Mas é o seguinte, se no tempo que você está em casa, você não lê a Bíblia, você não estuda a Bíblia, você não ora com a tua família, então o trabalho é uma desculpa esfarrapada, meu irmão. Assuma e aceite que você não é um filho de Deus. Entende? Assuma e fala, olha, eu não tenho peito, eu não tenho coragem de servir esse Deus, não, porque eu não consigo. Mas se você não consegue, se o trabalho te impede de ir para a igreja, mas na hora que você está na tua casa, você consegue organizar a tua família, e quando dá tempo você vai em comunhão, porque a igreja é importante para termos comunhão, sem sombra de dúvida, certo? Mas se o trabalho te impede de estar na igreja nos horários, mas nos horários vagos você consegue ter o seu tempo de leitura bíblica, de estudo bíblico, de oração com a tua família, de comunhão com a tua família, pelo menos é adorar a Deus, então o trabalho é um ídolo. Depois ele vai dizer da televisão, da internet. Olha, meu Deus do céu, isso nem fala. Eu tenho muita preocupação com essa questão de internet. Muita preocupação. Vou falar pela nossa igreja. É um culto como se fosse para a IBVM, tá? Então, se você é da IBVM, é para você. Se você não é da IBVM, segura para você, de repente para a tua igreja pode servir, tá? Qual o grande problema que eu vejo? Pessoas vão para o culto, os filhos estão na igreja. O que os pais deixam para as crianças dentro do templo? Celular na mão. Porque aí a criança se distrai na hora do culto e não atrapalha. Gente, vocês têm noção do que isso significa, cara? É absurdo. É absurdo. Uma criança de 6, 7, 8, 10, 11, 12, um adolescente de 13 vai para a igreja, os pais deixam com o celular porque assim simplesmente distrai, pastor. Ele não atrapalha o culto. Olha que idiotice é isso. Em que momento essa criança vai aprender a adorar a Deus em comunidade? Mas pastor, é que ela não consegue ser... Gente, isso tudo é aprendido. Nós, seres humanos, Nós aprendemos. Vou usar um termo que é para animal, mas
somos adestrados. É adestramento. Essa repetição. Se uma criança com 6 anos, 6, 7, 5, 3, ela não aprende a chegar na igreja, sentar, é óbvio que vai ser chato, mas ela entender que aquele é o horário do culto, é o horário da palavra. Em que momento ela vai aprender, gente? Eu fico triste quando eu vejo crianças que não conhecem as músicas que são cantadas na igreja. Não conhecem e vão todo domingo. Sabe por quê? Porque enquanto está tendo louvor, tá lá, ó. E aí, o que acontece, gente? Quando vai virar um adolescente e sai da igreja, não quer ir para a igreja, sobra a bucha para quem? Para mim não, que eu já falei para a igreja que eu não vou atrás de filho de ninguém. Responsabilidade dos pais. Mas aí vão atrás de pastor, vai lá como meu filho não quer ir para a igreja. Claro, porque nunca foi ensinado a ele a gostar de estar com as pessoas, a gostar de estar com os irmãos, a gostar de adorar a Deus em comunidade. Gente, internet, esse mundo virtual é muito bom, mas temos que ter cuidado. Quando você vai para um culto e joga na mão do teu filho, do teu neto, celular, alguma coisa para tirar a atenção, você está dizendo assim, ó, o culto é chato, se distrai aí. Em que momento você vai achar que essa criança vai estar acostumando a cultuar a Deus? E isso é uma preocupação como pastor que eu tenho, porque eu converso muito com a minha esposa sobre isso, eu fico pensando como é que vai ser pastor dessa geração daqui a 10, 15 anos. Uma geração que não consegue prestar atenção em 30 minutos falado. Eu falo quase 1 hora no culto. Eu não vou mudar meu jeito de ser porque não aguento ouvir, vai procurar outra igreja então. Mas gente, essa geração que está vindo, é uma geração que não vai ter condições de sentar e ficar 20 minutos ouvindo alguém falar. Culpa dos pais, culpa dos avós. Minha casa e eu serviremos a Deus. E servir a Deus envolve tudo isso, gente. Envolve mostrar para essas crianças que há tempo para tudo. Há tempo para ler, há tempo para fazer joguinho, há tempo para se divertir e há tempo de cultuar a Deus em comunidade. Eu vou te falar, as igrejas vão sofrer muito. A menos que a igreja se adeque como igrejas virtuais, com crentes virtuais. Isso eu acho uma bobeira. Igreja é feita de comunhão, de comunidade. Sabe por quê? Isso que nós estamos vivendo aqui, essa oportunidade de ter essas igrejas virtuais, para o momento está ok, mas isso vai se acabar. Qual que é a coisa boa agora? A coisa boa é o seguinte, quinta-feira, o que horas são agora? 8h30. Aí você está ouvindo o pastor Márcio falando um monte de abobrinha aqui, você fala, cara, esse careca é chato demais. Vou dizer, 8h30, hora da novela. Aí você desliga, vai assistir a novela. Olha aí que bom, não é prático? É prático. Aí você quer ouvir uma palavra legal, você fala, pastor Márcio é muito chato, eu vou ouvir um pastor bom. Hernandes Dias Lopes, puxa, até eu. Hernandes Dias Lopes, você vai, pega uns pastores bons, você vai ouvir. Você ouve o que você quer. O que você quer ouvir hoje? Eu quero ouvir hoje sobre vitória na dificuldade. Só digitar no YouTube, vitória na dificuldade, clica lá, você vai ter 30 opções, você clica lá, ótimo. E o louvor, o que você quer ouvir? Cara, hoje eu quero ouvir resgate. Hoje eu quero ouvir Irmãos Falavinha, daqueles antigão. Põe lá, Mateusiense, Irmãos Falavinha. Tudo. Brancos como areia da praia, muitos como areia do mar. Cara, você organiza o teu culto na hora que você quer, compreende? Você organiza o teu culto na hora que você quer. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é você sair da tua casa, ir para uma igreja, aí você fala assim, cara, hoje tô afim de ouvir adorar a Deus com uma banda resgate. Aí você chega na tua igreja, canta cantor cristão. 5 hinos do cantor cristão. Aí você fala, nossa, cara, me arrebentou. 5 hinos do cantor cristão.
Aí vai o irmão dar um testemunho, fica 10 minutos falando testemunho lá. E você, meu Deus do céu, esse testemunho, que chato. Mas vai vir a palavra, talvez a palavra salve. Aí vai o pastor Márcio pregar. E o pastor Márcio fala de um assunto que nem tipo, você é solteiro, o pastor Márcio fala sobre casamento. Você fala, casamento? Eu sou solteiro, cara. Aí você sai da igreja falando assim, puxa vida, hoje o culto não foi legal. E o culto, quem diz que é para ser legal, meu irmão? O culto é para cultuar a Deus, vocês entendem? Que as pessoas hoje formam o culto como self-service, virtualmente. Virtualmente eu ouço isso na hora que eu quero, mas a dinâmica do culto em comunidade é você e tua família irem para a igreja e falar assim, não interessa o que vai ter de louvor, não interessa o que vem de palavra, interessa que vamos cultuar a Deus. Vamos prestar um culto a Deus. O culto não é para mim, não é para você. Agora me diga, como que o teu filho, teu neto vai ser daqui a 10, 15 anos? Sendo que tudo que ele quer, que ela quer no tempo dela, no jeito dela. Como que essa criança vai ser numa igreja daqui a 10 a 15 anos? Que ela está acostumada a ter as coisas tudo do jeito dela, no tempo dela. Vocês entendem a dinâmica? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dentro disso, existem todos os ensinamentos, gente. Por isso que é importante, de repente, você como família, ter o seu tempo de fazer uma oração juntos, de fazer um devocional juntos. Vai criando um tipo de rotina, tá? Vai se criando tempos de rotina. Pastor, é difícil, mas é possível. E ó, eu tenho exemplos na nossa igreja de algumas famílias que têm sido incríveis. Incríveis. Gente que eu fico tão feliz. Eu fiquei tão feliz esses dias, vou até falar aqui. Fui na casa da Tati. Tati tinha uma irmãzona nossa, tem 3 crianças lindas. Aí a Sofia chegou. Quantos tem a Sofia, amor? A Sofia deve ter uns 8, 9 anos. Aí veio e disse que o sonho dela é ser missionária. Olha aqui, você ouviu de uma criança um negócio desse? Mas é lindo. O Rodrigo trabalhando, a Tati está com as crianças lá, ela fala da Bíblia. Você vê desenvolvendo. Fácil não é, mas é possível. É possível, gente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando a família sabe adorar a Deus juntos, quando elas vão para uma igreja, elas vão adorar junto com outras pessoas. Elas não vão para ter o tempo delas. Ah, hoje o culto não foi legal. O culto não é para ser legal. Você não vai para a igreja para ser servido. Você vai para servir a Deus. Outros deuses, compromissos sociais, olha ali, ó, compromissos sociais. Quantos de nós damos mais importância a compromissos sociais do que estar em comunhão com os irmãos? Eu acho um absurdo. Aí eu vou dizer como pastor. Posso pro culto? Ih, pastor, ó, meu amigo me chamou para uma festa aí, não vai dar para mim ir. Tá. E agora? Ah, pastor, final de semana não vai dar também porque minha mãe me chamou para ir para não sei aonde e não dá para ir. Beleza. Os compromissos sociais tinham toda a oportunidade da pessoa estar em comunhão com os irmãos. E a pergunta que fica, quantas vezes você já convidou essas pessoas que te convidam para ir para a festa para ir para a igreja? Quantas vezes você convidou tua mãe, teu irmão que te chamam para ir para os lugares para vir para a igreja? Por que só você cede e por que você não faz seu papel também de convidar? Quando os compromissos sociais também nos tiram da comunhão com os irmãos, isso se torna um Deus. E aí, sabe qual a mensagem que eu estou passando para os meus filhos? O mais importante é as outras coisas e não estar em comunhão com os irmãos da igreja. Minha casa e eu serviremos a Deus. Pessoal, durante todo esse tempo de julho, vamos ter essas devocionais. Quinta-feira que vem vamos continuar no devocional do dia. Se você quiser participar e não tem o material, entre em contato comigo, eu vou te mandar com o maior enorme prazer nosso devocional e você vai fazendo com a tua família. Tem alguns pedidos de orações aqui do devocional de hoje.
primeiro pedir de oração, para que nossa família renove o compromisso de sair do esfriamento espiritual. Olha só, que cada família saia do esfriamento espiritual. Segundo, para que a nossa família renuncie toda forma de idolatria. Para eu renunciar à idolatria, eu tenho que primeiro definir o que está tomando o lugar de Deus na minha família. Então, liçãozinha para nós hoje. O que está tomando o lugar de Deus na tua família? É os compromissos sociais? É o trabalho? O que é? Defina. Na hora que você identificar, elimine. Terceiro, para que o nosso lar seja repleto de temor a Deus, integridade no servir e fidelidade. Integridade no servir. Servir a Deus em casa, no trabalho e na igreja. Ser fiel a Deus, não apenas em dízimos e ofertas, em tudo. Não adianta você dar o dízimo e você falha em todo o resto. Não é. Integridade em tudo. Fidelidade é em tudo. Sirva a Deus com alegria. Quarto, para que os deusinhos do século XXI não tomem o nosso tempo de devoção a Deus. E aí eu quero reforçar isso, meu irmão, minha irmã. Vocês que têm crianças em casa, ensine eles a terem momentos com Deus. Ensinem eles, por favor, em nome de Jesus, quando tudo isso acabar, não leve celular para a igreja e não deixe seus filhos com celular dentro da igreja. Mas pastor, eles vão... Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta não, vou fazer uma colocação, tá? E é muito sério. É muito sério que eu vou fazer. Se uma criança não consegue ficar sem celular em qualquer momento, ela está viciada. Se você tira o celular de uma criança, ela pode chorar, que é o normal, vai chorar, mas se isso se estender e para você ceder, você tem que devolver, cuidado, sinalzinho vermelho. Ou ela está viciada ou está no processo de vício. Tá bom? Cuidado. Porque, gente, é óbvio, como pastor, eu estou olhando para esse lado. Mas isso vai ser pernicioso no dia a dia dela. Vamos dar um exemplo prático? Já percebeu que tem lojas que você vai, os vendedores nem te atendem direito porque estão lá no celular, no WhatsApp? Já percebeu? Tem lugar que você vai que os vendedores, os caras ganham para isso, os caras são pagos para atender. E você tem que chegar e falar assim, dá licença, amigo, desculpa atrapalhar, mas será que você pode me atender? O cara é pago para isso. Mas já se viciou, não consegue. Eu tô com 42 anos, eu comecei a ter acesso com a internet com 30 anos. E eu tenho muita dificuldade também com a internet. Às vezes para eu me desligar disso daqui, e olha que eu comecei com 30 anos, gente. Imagina uma criança hoje. Então, por favor, elimine essa idolatria. Tá bom? Cuidado. Cuidado, porque se ela não perder o controle agora, depois não vai conseguir. Como que essa criança irá conseguir se concentrar em outras coisas, no ambiente de trabalho? Como que essas crianças vão conseguir depois se concentrar na igreja, se concentrar na escola? Como que essas crianças vão conseguir se relacionar com pessoas? Ter o seu primeiro namorado, ter a sua primeira namorada, casar, sendo que não sabe lidar com gente, não sabe lidar com a frustração da vida real. Vida real é chata. Entende? O mundo virtual é muito legal. Então, tire esse deusinho do mundo virtual quanto possível. Último, vamos orar para que todos os lares cristãos vivenciem genuinamente a declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa oração que eu desejo a toda a família BVM. Que todos nós possamos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque se eu e minha casa servimos ao Senhor, e você vai dizer, você e tua casa servem ao Senhor de verdade, aí eu posso dizer, a igreja e BVM é do Senhor Jesus. Todos são. Mas
Eu não posso dizer que a IBVM é do Senhor Jesus, porque há famílias na IBVM que não pertencem ao Senhor Jesus. Eles apenas são frequentadores da igreja, mas não são servos de Deus. Forte, né? É, mas é a verdade. Primeiro eu digo, Deus é o meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Márcio. Meu Deus. A Mari, ela vai ter que dizer, ele é o meu Deus. Se a minha esposa disser que ela serve ao mesmo Deus que eu sirvo, aí eu posso dizer, nós somos do Senhor Jesus. Se os nossos filhos forem servos de Deus, entregarem a vida de Deus, aí eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é tão simples assim. Não é tão fácil declarar da boca para fora, mas que possamos de fato sermos famílias que servem a Deus. Se cada família da nossa igreja, se cada família do nosso bairro, se cada família da cidade de Cajati declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor, Cajati poderá dizer que Cajati pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a tua cidade pertence ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas a mudança começa em mim. Então, antes de nos preocupar com o Brasil, com o Estado e com a nossa cidade, vamos nos preocupar com a nossa família. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que possamos juntos nesse mês de jejum e oração em favor das famílias, ter nossos momentos juntos, orando, conversando, adorando a Deus, chorando junto. E se você quiser participar dos nossos devocionais virtuais, fale comigo, tá bom? Baixe o aplicativo Zoom, que vai facilitar bastante. Deus abençoe. Sábado 19h30, o aniversário, tá? O aniversário da IBVM, pela página da igreja no Facebook e pelo YouTube, na Igreja Batista da Vila Muniz. Não vamos ter culto domingo. Domingo, o povo da IBVM está dispensado para visitar qualquer igreja, tá bom? Podem visitar as igrejas aí virtualmente. O nosso culto será sábado, nosso culto de aniversário. E domingo vocês podem visitar outras igrejas. Vocês estão cansados de ouvir o pastor Márcio, vocês estão liberados para ouvir outros pastores, tá bom? Amo vocês, gente. Deus abençoe grandemente. Vamos orar para terminarmos. Pai querido, ô Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão gostoso, Pai. Obrigado, Deus, por entendermos a responsabilidade como família de dizermos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é fácil, não é fácil. Mas que cada pai assuma o papel de pai, que cada mãe assuma o papel de mãe, que cada casal assuma o papel de pais, que cada esposa assuma o papel de esposa, cada esposa assuma o papel de mãe, que cada filho assuma o papel de filho, para que nossas famílias sejam saradas e possamos ajudar a sarar a nossa nação. Deus querido, toda a honra, toda a glória se dá ao Senhor. Nos abençoe e nos dê uma noite de paz. E se há alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor, que possa estar entregando, que sinta o Espírito Santo do Senhor na vida deles e que busque a partir de agora a mudança que começa dentro de cada um de nós através do Espírito Santo do Senhor, para a tua e tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Beijão, gente. Deus abençoe. Não tenha medo, tenha esperança. Até mais, até sábado 19h30. Amo. E sábado 18 horas IBVM Kids, tá bom? 18 horas IBVM Kids, 19h30 nosso culto. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau.